Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre o final, sobre os resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então peço para você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Iniciar pelas partidas do sábado, começando com o Juventude fazendo mais uma vítima no Frente Jacone, 2-1 em cima do Ceará de virada. O Ceará faz 1-0, um belo gol coletivo, né? O Pedro Raul dá um belo lançamento, o Matheus Araújo foi bem ali em dar assistência, o Ailon limpando a zaga muito bem. Um belo gol do Ceará, saindo na frente mais uma vez. E assim como aconteceu com o Red Bull Bragantino, saiu na frente e não ficou com a vitória. Juventude crescendo no jogo, Juventude tendo uma boa atuação e merecendo, indo buscar a virada. O segundo gol acontecendo com o Matheus Babi. É uma Juventude que, assim, entendeu que o seu campeonato passa muito por vencer em casa, por fazer do Jacone seu caldeirão. Foi assim ano passado e continua sendo assim nesse. 2 jogos no Jacone, 2 jogos contra equipes que tendem a ficar na segunda metade da tabela, como Vitória e Ceará, e 2 vitórias. Esse é o campeonato de Juventude, vencer principalmente esses jogos, não perder esses pontos em casa. E aliás, vale citar que o time do Fábio Matias, ano passado, eu até critiquei, até torci o nariz, mas está indo bem também, fazendo um bom trabalho. É um time que conseguiu vencer os 2 jogos de maneiras diferentes, seja explorando mais o contra-ataque, seja propondo mais o jogo. Acho que o Ceará lamenta no segundo tempo não ter conseguido criar, ter conseguido pressionar mesmo. E segundo jogo seguido fora de casa, que o Ceará sai na frente e não vence. Foi com o Red Bull Bragantino abriu vantagem, tomou empate, enquanto o Juventude tomou a virada. Esse tipo de coisa pode fazer muita diferença no final, é tipo de ponto que você lamenta perder por conta da circunstância. Continuando no sábado, tivemos 4 partidas no sabadão, com o Red Bull Bragantino vencendo o Botafogo por 1-0. O Red Bull faz um gol logo no começo com o Eduardo Sacha e depois consegue se defender, conquista sua primeira vitória no Brasileiro. O Botafogo conhece a sua primeira derrota, que não é a primeira derrota do Renato Paiva. O Red Bull Bragantino foi melhor no primeiro tempo, venceu vencedor com merecimento. E o Botafogo só foi conseguir começar a pressionar mesmo o Red Bull Bragantino mais pro final do jogo. As mudanças também que o Seabra fez empurraram o Red Bull mais para trás. E aí o Botafogo conseguiu pressionar, conseguiu obrigar o Cleiton a fazer defesas. Mas, assim, boa parte do jogo não foi mais uma vez uma atuação de um Botafogo travado. Esse início do Renato Paiva, quando o adversário consegue dar umas travadas, esse sistema é um Botafogo que sofre para conseguir destravar jogos. Contra o Juventude demorou também para começar a deslanchar, foi mais no segundo tempo. E o Red Bull Bragantino só foi também conseguir pressionar mais pro final da etapa. Teve uma atuação contra o Carabobo e também não foi boa. Só depois do gol conseguiu aí chegar ao segundo gol. Então é um Botafogo nesse início do Paiva oscilando. No sábado também tivemos, tem que falar sobre isso, Palmeiras fazendo 2-0 no Corinthians. Primeiro derby que o Palmeiras ganha no ano, um clássico importante de confiança. O Abel vem tentando fazer mudanças na equipe. E o time dá pra dizer que vem melhorando um pouco, né? Vem melhorando em relação ao Paulista. Ainda não é o que se espera, o que pode ter, mas vem melhorando. Do ponto de vista defensivo, um Palmeiras que entrou em campo entendendo que era um clássico importante, perde de novo pro Corinthians depois do que foi no final do Paulista, seria mais uma pressão grande. Então o Palmeiras que entrou pro clássico como se ele fosse uma final. E o Corinthians entrou pro clássico como se fosse um jogo qualquer. Impressionante como esse time do Corinthians é totalmente displicente em alguns momentos. E claro, o Corinthians que tem problemas de desfalques. Pelo primeiro Corinthians falar do Palmeiras, tem um goleiro que não é confiável porcaria nenhuma, não tem como confiar no Donelli, bracinho curto. O segundo gol é sacanagem, o primeiro também é complicado. E a linha de defesa é uma porcaria. O André Ramalho e Kaká são péssimos, mais um péssimo jogo do André Ramalho. O Bidu tava mal demais, nem o Mateuzinho, que é o melhor deles, também estava jogando bem. No meio campo, o Palmeiras foi muito bem, conseguir marcar o André Carrilho. Só o Bidon tentou fazer alguma coisa. O Memphis também, só o Bidon e o Memphis tentaram. É aquilo, é mais um caso do Corinthians mostrando problemas que a gente já sabe que tem e as limitações, e o Corinthians com as lesões que sofre mesmo. Contra o Palmeiras, que começou bem, o Palmeiras que teve um jogador fazendo um jogo, o Piquerez fazendo mais um gol de fora da área, o Emiliano Martins fazendo, já entrou no segundo tempo bem. Dá para citar o Felipe Anderson posicionamento sendo ser mais útil finalmente. O Estevam que destoou um pouco negativamente. O Vitor Roque fez um bom jogo, uma pena para ele que não saiu gol. Teve a estreia do Paulinho.
Muito importante vencer esse clássico Palmeiras, até para dar um pouco mais de confiança, tirar um pouco do fantasma da perda do Paulista, deixar para trás. Vamos ver se o time consegue manter a crescente nos próximos jogos. E fechando o sabadão, tivemos o Vasco fazendo 3-1 contra o Sport. Um Sport que, cara, acho que o saldo, querendo ou não, é positivo por um lado e negativo no outro. É positivo porque o Sport teve um desempenho nesses 3 primeiros jogos superior ao que se esperava. Foi um Sport muito mais competitivo do que talvez se imaginava. Contra o São Paulo, contra o Vasco fora, jogou melhor que o Palmeiras em casa, mas é ruim porque só saiu com um ponto. Fez 3 bons jogos dentro de suas limitações, 3 vezes foi competitivo e somente um ponto. Claro, muito prejudicado pela arbitragem também. E teve mais uma polêmica de arbitragem, mas é um esporte que tem que se lamentar isso, né? Mais uma vez faz um jogo, consegue ser competitivo, mas não consegue a vitória. Contra um Vasco que, cara, precisava vencer e fez. E não vai dar show o time do Carille, mas pô, o Nuno Moreira foi vencendo uma ótima contratação até aqui. E, cara, o Vasco conseguiu mais um jogador capaz de cruzar na cabeça do Verratti, né? E aí, meu amigo, aí ele brilha, né? E até o ano passado só tinha o Piton. Só tinha o Piton pra cruzar, fazer cruzamento pra ele. Agora não. Tem o Piton, você tem o Nuno Moreira, você tem o Coutinho que vem crescendo. E o Verratti sendo iniciado, ele vai fazer gol. Ele guarda. É um centroavante muito bom, porque não é o cara mais técnico do mundo, mas assim, ele sabe meter gol. E é tudo que o Vasco precisa. Boa vitória do Vasco, a segunda em casa no Brasileiro. Indo pro domingão, tivemos o Bahia empatando em 1-1 com o Mirassol. É aquilo, um jogo foi interessante, porque vocês têm bastante chances. E são dois times que é o famoso, gostam de jogar com a bola e também gostam de deixar o adversário jogar. Não são nenhum dos dois é conhecido por serem times defensivamente super seguros. Nem um pouco. Então a gente tem o Mirassol saindo na frente, o Bahia vai para cima, o Bahia produz, o Luciano Juba mais uma vez sendo bem, Eric Pulga fazendo gol de empate, que grande temporada ele vem fazendo até aqui. E o Bahia que produziu para conseguir a virada também, jogou melhor, mas no segundo tempo também deu em campo. O Mirassol chegou a ter gol anulado, assim como o Bahia. O goleiro do Bahia teve que fazer boa defesa. O Bahia, no geral, é melhor, até porque é o melhor time, mas o Mirassol também teve suas chances. No geral, o Bahia mantém sua invencibilidade, porém ainda continua sem vencer no Brasileiro. O Mirassol chega ao seu segundo empate, mas chega a 10 jogos sem vencer, mas conquista um bom ponto fora de casa. Continuando, já falamos de 5 jogos, indo para a metade final da rodada. Os jogos ali das 5h30, esse horário alternativo, né? Horário alternativo dessa rodada. Tivemos o São Paulo ao Cruzeiro. Não foi lá um grande jogo de futebol. Primeiro tempo, principalmente, nossa. De dois times que não vêm no bom momento e dois times que precisavam vencer esse jogo. Eu acho que o saldo do Cruzeiro é melhor porque saiu atrás do placar, jogo fora de casa. Acho que um ponto acaba sendo bom nesse sentido. Acho que se tivesse voltado no Morumbi, mais uma derrota no longo, acho que a moral ainda ia mais para baixo, mostrou capacidade em ação. Tem isso de positivo, não foi uma grande atuação, mas dos males os menores. E o São Paulo é aquilo. O meu dia tá no famoso hora extra, né? É hora extra, já tá de aviso prévio. Resta saber quando vão cansar dele, porque o time não demonstra nada também. Mais um jogo também sofrível. O trabalho não demonstra evolução já faz algum tempo. E sem Oscar e Lucas para carregar o time fica mais difícil. Agora ainda deu sorte que tem um Ferreirinha jogando que nos últimos 2 jogos investiu de fazer gol para dar uma salvada, mas mesmo assim complicado. Aliás, uma adenda aqui, o Cruzeiro toma um cruzamento nas costas do Fagner e o Cássio ficando parado. Que bom, no dos outros é refresco, né? Eu me senti um déjà vu quando vi isso acontecer. Na hora que aconteceu o lance, eu falei, eu já vi isso antes, né? Só um detalhe. No mesmo jogo, no mesmo horário, o Flamengo fez 2-0 no Grêmio. A vitória do Flamengo, assim, precisava vencer depois do vexame em casa contra o Central Córdoba. Faz 1-0 logo no começo com a Arrascaeta e também, né? Um Grêmio limitado, um Grêmio com trabalho inteiro também não empolga tanto assim. Time que tem suas limitações e ter que criar, ter que se expor contra esse Flamengo é complicado. Já era uma tarefa difícil antes e tomando um gol logo no começo ficou mais ainda. O Flamengo mereceu vencer e acho que se o Flamengo precisasse pisar no acelerador e vencer por 3, 4 gols, acho que conseguiria sem problema algum. Bom para o Arrascaeta, 2 gols, jogando melhor, muito importante para ele isso.
indo pro horário da noite, já falamos de 7 jogos, faltam mais 3. Começando com Fortaleza 0, Inter 0. Não foi lá o grande jogo, acho que vai destacar Fortaleza na escalação, um time um pouco mais novo. Parece que depois da porrada levada do Racing, a gente vem vendo no Fortaleza nos últimos jogos uma escalação um pouco mais mesclando isso, dando uma diminuída na média de idade. Que não, o time vem sendo foi um pouco melhor. Até faz o gol contra o Inter, um golaço do Moisés, mas medido ali por 1 milímetro. Aí o Davidson, um personagem à parte, foi comemorar todo alegre, lesionou o Moisés e o gol foi anulado. Mas assim, não foi um grande jogo de futebol das equipes. Um resultado é ruim para Fortaleza, que é um time que está precisando vencer, mas ao mesmo tempo ter um desempenho melhor contra o forte time do Inter, depois do que foi as últimas semanas, também é algo positivo, também há de se destacar. Mas o Inter, assim, vem vindo naquela máxima. Fora de casa você pontua, em casa você ganha. E é uma máxima quando você consegue levar a sério num ponto corrido, te garante boas posições. E o Inter continua sem saber o que perder, continua invicto. É um ótimo time de futebol e vive um ótimo momento, essa é a verdade. No penúltimo jogo, o Fluminense, voltou aqui com a camisa, essa bela camisa, né, o Cartola, fez 1-0 no Santos. Falando sobre o Santos, cara, por pouco conseguiu ficar um jogo sem tomar gol, né? Mas o time não empolga, não sei se o Caixinha vai ter uma vida muito longa, porque falta mais qualidade técnica em alguns setores. De fato, não é só ele o culpado. Planejamento e diretoria também é complicado. Como eu já falei em outros momentos, falta mais qualidade técnica também, especialmente na linha de defesa. E tem alguns jogadores que estão abaixo. O Guilherme, que era para ser esperança, tá mal. O Tiquinho também não vive boa fase, tendo questões pessoais, pelo visto. Soteldo é uma eterna enganação também, pelo amor de Deus. E teve a volta do Neymar, ainda não conseguiu ajudar muito, né? Voltando de lesão. Mas o Santos está num momento, não está num bom começo. Os jogadores que você esperava mais também não estão jogando tão bem. E você tem limitações, claro, né? O brasileiro, o sarrafo subiu, isso está expondo algumas limitações desse time do Santos. Contra o Fluminense, cara, que começo positivo do Renato. Terceira vitória seguida do Flu, segunda com ele. Na verdade não. O Flu vence o Once Caldas, vence o Bragantino, vence no meio de semana e vence agora a quarta vitória seguida. Eu tinha esquecido esse jogo contra o Once Caldas, quarta vitória seguida, uma com o Marcão e agora 3 com o Renato. Que começo maravilhoso com o Renato Gaúcho, hein? Melhor impossível. Acho que nesse momento é isso que o Fluminense mais precisa, resultados. Resultados para se acalmar, para aí sim conseguir desenvolver um trabalho com mais calma, com mais tranquilidade. 2 jogos em casa e 2 vitórias. Ótimo. Você tem que fazer. Contra 2 times que também podem estar ali na mais ou menos sua faixa de tabela, que é Red Bull, Bragantino e Santos. Então um Fluminense maravilhoso. Um gol do Samuel Xavier sai ali também com desvio que mata o Brasão. Nos acréscimos, um gol doído se tomar. E o Fluminense, acho que nesse momento mais precisa de resultados. Acho que dá para ir cobrando um desempenho conforme o tempo for passando, você tendo mais calma, mas sim dá para cobrar um desempenho melhor no Flu. E o Santos precisa vencer, né? O Santos precisa de resultados. É a mesma coisa que foi o Fluminense. O trabalho do Caxias nesse momento precisa muito de uma boa vitória, até para acalmar a pressão, porque se as coisas continuarem assim também, o Santos é um dos 3 times que só fez 1 ponto no campeonato, ao lado do Sport e do Vitória. E eu vou falar do Vitória agora. O último jogo, Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. O Atlético sai na frente, Vitória busca virada. Gol ali do Mateuzinho para virar o jogo. E o Atlético depois vai buscar um empate. É um Atlético Mineiro que, assim, o sarrafo subiu também e o time está precisando subir o sarrafo junto. Agora não está acontecendo. Finalizou bastante, mas aquilo, é aquele time do Cuca. Foram mais de 35 cruzamentos, mais ou menos, mais de 30 cruzamentos. Se o adversário consegue se fechar, é bola na área de tudo quanto é lado. Já conhece essa característica do time do Cuca. É um time que consegue, às vezes, ter muito volume, justamente isso, justamente muita bola cruzada. Não merecia perder, conseguiu criar, fez o Lucas Arcanjo, mesmo depois do gol ainda fez outra grande defesa no chute do Rony, mas não foi nenhuma grande atuação. Contra o São Paulo também não tinha sido grande atuação, só foi conseguir pressionar. Quando ficou com a mais, é um Galo que quando precisa propor o jogo, quando pega um adversário mais fechado, esse brasileiro sofreu. Não foi positivo assim.
o que não surpreende. É um problema crônico dos trabalhos do Cucas recentes. Quando precisa propor mais, quando precisa furar defesas, fazer outra coisa que não seja ficar levantando bola na área, às vezes tem complicações. Acho que o Vitória ganha o seu primeiro pontinho, é positivo, mas é uma vitória que está precisando vencer, né? Está precisando de vitória. Não dá para ficar só com empate. A última vitória do Vitória foi estadual. Então, né, tá precisando voltar a ganhar 3 pontos. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, mas eu quero saber de você. Deixa nos comentários se você concorda, discorda de uma coisa. E a sua visão também sobre o que foi essa rodada de brasileiro. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e dar aquela força de esse e demais vídeos. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.